eu tenho um recado de Deus para os irmãos nesta noite, e eu espero que o Papai do Céu me use, como foi aqui pela manhã, e eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 7, se você estiver sem Bíblia, está aqui no telão, vai aparecer aqui as referências, e hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Provérbios, capítulo 7, eu vou ler aqui como base o versículo 1 até o versículo 3, amém? Vamos acompanhar a leitura aqui no telão, na versão NVT, então vamos lá. Provérbios, capítulo 7, versículo 1 está escrito: meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro, obedeça a meus mandamentos e viva, cuide de minhas instruções, como da menina de seus olhos, amarre-as aos dedos como lembrança, e escreva-as no fundo do coração. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Vamos orar mais um pouquinho. Papai do céu, Senhor, nós estamos aqui, neste momento, prontos para ouvirmos a Tua palavra, Papai. Foi incrível esse tempo de louvor, de adoração, que nós tivemos aqui juntos como igreja, e eu creio, Jesus, que o nosso coração está pronto, preparado pelo Teu Espírito para este momento. Nós não viemos aqui, Jesus, ouvir o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. Fale conosco, Espírito Santo, use os meus lábios, por favor, me use de maneira simples, me ajude a ser objetivo, Senhor, e eu oro de todo o meu coração, para que o Senhor também abra o entendimento dos seus filhos, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito da Tua palavra, porque o Senhor nos ensinou, Jesus, que a letra, ela mata, é o espírito que vivifica, e que essa palavra venha trazer vida ao coração dos seus filhos, amém? Então eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, uma palavra subordinada ao título Princípios que transformam vidas. Na verdade está no plural aqui, princípios, né, que transformam vidas, mas hoje eu vou falar só de um princípio, porque eu marquei 2, mas pela manhã eu consegui falar só do primeiro, e aí no domingo que vem a gente termina, eu falo do outro, e ainda tem um terceiro que, se der tempo, eu também falo na semana que vem. Mas, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual de vida para o cristão. Então, a única regra de fé, prática e conduta de um cristão verdadeiro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós, como cristãos e bons cidadãos, nós obedecemos a Constituição da nossa nação também, amém? Nós estamos sujeitos também às nossas autoridades. Todavia, se há alguma lei que fere a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus, custe o que custar, haja o que houver, porque para nós a única regra de fé, prática e conduta é a palavra de Deus, é a Bíblia. E na Bíblia, é claro que nós encontramos mandamentos de Deus, nós encontramos também instruções, conselhos e também princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus Criador. Agora é interessante que no livro de Provérbios você encontra muitas instruções e conselhos da parte de Deus para nós, e conselho não é o mesmo que mandamento. Por exemplo, eu fiz até uma colocação aqui no culto da manhã, você encontra escrito assim no livro de Provérbios: retire o pé da casa do teu vizinho, para que ele não se enfada de ti e te odeie. É um conselho, é uma instrução. Agora, se você não quiser obedecer, você não vai deixar de ser salvo por causa disso, mas você pode ter problemas lá na frente, porque a Bíblia está ensinando, são instruções. Agora também na Bíblia há mandamentos, e mandamentos não se questiona, mandamento ele se obedece.
Por exemplo, Jesus disse: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. É mandamento, isso não é instrução. Se você é cristão, você tem que obedecer, eu tenho que amar, não importa quem seja. Agora, esse texto que nós lemos aqui como base, ele fala sobre isso, sobre conselhos, mandamentos, instruções que definem nossas vidas, quando nós realmente obedecemos. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre a necessidade de ouvirmos e obedecermos os mandamentos, os conselhos, os princípios que Deus estabeleceu. Irmão, irmã, eu vou arriscar dizer para você que, olha, talvez todas as promessas que você encontra na Bíblia, elas estão condicionadas à sua obediência. Por exemplo, longevidade. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina de maneira muito clara que o Papai do Céu quer que nós completamos os nossos dias aqui na terra, conforme o Salmo 90, 70, 80 anos. Mas é um mandamento, ou seja, é uma promessa, melhor dizendo. Só que, para mim viver essa promessa, eu preciso também obedecer a palavra de Deus. Não só aquele mandamento, mas toda a palavra. Porque se eu quero, por exemplo, viver a promessa da longevidade, de uma vida longa, eu vou precisar cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional, eu preciso caminhar, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ser equilibrado na minha alimentação, eu não posso viver comendo açúcar, né? Eu preciso balancear a minha alimentação. Mas é uma promessa, mas a Bíblia também nos ensina que nós temos que cuidar da nossa integridade física. Agora, eu quero falar sobre princípios que podem transformar radicalmente uma vida, princípios que foram estabelecidos por Deus. E eu disse também pela manhã, princípios estes que tem gente lá fora que não conhece Jesus, mas que vivem esse princípio e são abençoados, porque os princípios são para todos. A palavra de Deus é universal. Ah, mas a pessoa não acredita em Jesus, e às vezes ela não acredita mesmo, só que ela vive o princípio, sem saber, e ela é abençoada. Amém? Mesmo porque Jesus falou que o sol nasce para todos, justos e injustos. Então eu quero falar hoje só sobre esse primeiro princípio, que é o princípio da generosidade. Princípio da generosidade. Eu acredito que quando eu terminar aqui, daqui 30 minutos, no máximo, de eu terminar de pregar essa palavra, você vai entender como isso pode mudar radicalmente a tua vida, meu irmão, em todo o contexto. Então, eu quero começar aqui definindo a palavra generoso, para você entender melhor o que é generosidade. Então eu peguei essa definição da nossa internet, né, do dicionário da web, está escrito assim que generoso é alguém de boa linhagem, ilustre, nobre, liberal. Só que olha que interessante, generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade, não por interesse, por bondade. Compartilha por bondade. Não é porque eu vou compartilhar com interesse, não, por bondade. Então olha só, generoso, que é capaz de deixar de lado seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Isso é uma pessoa generosa. Agora, eu quero abordar esse princípio da generosidade no aspecto realmente de ofertar, de dar, de doar. E não só dinheiro, irmão, não só dinheiro, não só talvez algo que tenha valor para você, mas também de você ofertar, dar, doar o seu tempo, o seu esforço, a sua disposição. E nós vamos ficar na Bíblia, então somente na Bíblia. Eu não estou aqui, com todo respeito, pregando palavra de autoajuda para você, é Bíblia, eu estou pregando Bíblia para você, amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, está escrito assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Aí o versículo 25, olha só: a pessoa generosa
empobrecerá, certo? Certo ou errado? Está errado, mas na nossa lógica humana não teria que ser assim, porque se você começa a repartir o teu dinheiro, você vai ficar mais pobre. Se você começa a doar bens e roupas, você vai ficar mais pobre. Só que a matemática de Deus é diferente da nossa. Para nós, para o homem, ele tem que adicionar, né? Somar mais para ter mais. Agora a matemática de Deus, quanto mais você compartilha, mais você reparte, mais você é abençoado. Por isso a Bíblia fala: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Agora, gente, olha este versículo na versão do Eugene Peterson, né? A mensagem, o versículo 25, olha como traz aqui o texto: quem abençoa os outros é o quê? Muito abençoado, e quem ajuda os outros também recebe. Isso aqui é outro princípio, né, da semeadura. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Mas a parte A, quem abençoa os outros é muito abençoado. Agora vamos ler também o versículo 25 na nova tradução da linguagem de hoje. Olha como é bacana essa tradução. Quem é generoso, o que acontece, igreja? Me ajuda? Progride na vida. Quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. O poder da generosidade. O poder da generosidade. Vamos lá, vamos caminhando. Eu quero pregar a Bíblia para você. Bíblia, eu vou falar aqui algumas experiências, claro, mas nós vamos ler Bíblia. Provérbios 22, versículo 9. Está escrito assim: o generoso será o que, igreja? Abençoado. Por quê? Porque reparte o seu pão com os pobres. O generoso, ele será abençoado. Por quê? Porque ele reparte. Porque ele reparte. O Vander, meu irmão, ele é o presidente do Ministério de Futebol da igreja, né, juntamente com toda a liderança, e ele sempre fala algo lá, porque nós no ministério ali são 12 times, e a gente incentiva os atletas, a maioria não são cristãos, né, muitos não são, mas a cada time levantar uma cesta básica, e vale um ponto, né, no campeonato, quando consegue todos levam, e ele fala assim, ninguém é tão pobre, miserável, que não tenha nada para doar, para abençoar alguém. E essa é uma verdade, porque o nosso núcleo, da nossa igreja, linda igreja que nós fundamos lá no São José, esquina com já divisa ali com Mão Divina, eu instruí o pastor Odair com a equipe, pastor, eu falei, olha, muda a mentalidade desse povo, mesmo as pessoas que recebem uma cesta básica, ensine o princípio da generosidade. Você pode estar vivendo de uma cesta, mas tira da cesta algum alimento e fala, eu quero abençoar alguém, reparta. Por quê, pastor? Porque o generoso será abençoado. Por quê? Porque ele reparte o pão com os pobres. Hebreus capítulo 13, versículo 16, está escrito assim na versão NVT, o escritor aos Hebreus, pelo Espírito ele escreveu, e não se esqueçam do que, igreja? De fazer o bem, e de repartir com os que têm, repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então presta atenção, é claro que o Papai do Céu, ele se agrada em você, por você estar aqui nessa noite de celebração pública. Você saiu da sua casa, talvez enfrentou chuva para chegar aqui, e você adorou, e você louvou, isso é maravilhoso. Com certeza o Papai do Céu não só recebeu, mas está recebendo o teu culto que você veio prestar. Mas a Bíblia fala que uma das coisas que mais agradam a Deus é quando nós fazemos o bem e repartimos o que temos com o necessitado. Coloca isso no teu coração. Uma pessoa generosa é uma pessoa que agrada o coração do Papai do Céu. E sabe, queridos irmãos, eu louvo ao Senhor Jesus, eu louvo mesmo a Deus, por Ele me ter dado esse privilégio, juntamente com a minha esposa, com a equipe de pastores, de pastorear uma igreja tão generosa, e aqui realmente a igreja é generosa.
mas ainda assim a gente ensina. Eu vou usar aqui umas palavras fortes, mas é com todo respeito, com todo respeito. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, principalmente em relação à igreja. Tantos escândalos financeiros, briga por poder nas igrejas. Então tem gente, com todo respeito, tá? Desculpa as minhas palavras aqui, para você entender, mas tem muita gente que está com o saco cheio de vir para um culto para ouvir falar de dinheiro. Então, hoje a gente nem prega mais aqui sobre dízimo, no sentido de pegar uma palavra só pregar sobre dízimo. A gente instrui, a gente ensina o princípio. Então a gente fala aqui no canal do YouTube, a gente tem uma palavra completa, uma palestra, 40 minutos. Tem lá, você pode procurar no nosso canal do YouTube, dízimos, né? Um ato de fidelidade. Eu ensino tudo sobre dízimo ali. Mas por que nós ensinamos sobre generosidade? De uma maneira leve, não que você seja obrigado, porque é a maneira de você ser abençoado. Não só você ofertando, dizimando, mas você também abençoando a vida de pessoas. Porque eu repito, gente, ninguém é tão pobre e miserável que não possa ajudar outra pessoa. Então, o Wander também, ele pregou uma mensagem lá no encontro de casais, que eu nunca tinha ouvido o que ele falou. Eu confesso, humildemente, eu nunca tinha ouvido aquilo, e aquilo me impactou, porque na igreja, eu vejo que as pessoas mais generosas são as que mais prosperam, e não é só dentro da igreja, é lá fora também. E lá no encontro, o Wander ministrou, o meu irmão, ele ministrou essa palavra sobre finanças no casamento, e ele disse algo, ele perguntou lá para os irmãos, falou: olha, qual é mais precioso diante de Deus? A sua vida ou o seu dízimo? É uma pergunta que eu faço para você, você não precisa responder, mas qual que é mais precioso para você? Ou, melhor dizendo, o que você acha que é mais precioso diante de Deus? A sua vida ou o seu dízimo? É claro que você vai responder: é a minha vida. E de fato a tua vida é muito mais importante. Agora, por que, por exemplo, muitas vezes nós temos dificuldades de entregar os nossos dízimos ao Senhor, mas nós dizemos: não, a minha vida eu entrego a Deus. Mas aí, para entregar o dízimo, a gente fala assim: é que eu ainda tenho um coração fechado para isso. Então, na verdade, eu não quero ofender ninguém, eu não quero magoar ninguém. Muitas vezes, não é que você ou que a pessoa tem o coração fechado para o dízimo, é porque existe avareza instaurada no coração da pessoa. Porque não tem como eu falar assim: eu entrego a minha vida, mas os meus dízimos não. Porque eu ensino aqui que quando você dizima, você está dizendo para Deus: Senhor, não apenas a minha vida te pertence, mas tudo que eu tenho pertence a Ti. Por isso eu quero honrar com a 10ª de tudo quanto o Senhor me abençoa. E a graça, irmãos, é a gente fazer isso sem peso no coração. Ah, meu Deus, será, mas eu tenho que dizimar, olha, eu tenho que tirar aqui. Não, é você falar: Deus, muito obrigado. Eu trabalhei 18 anos no cartório, irmãos, num cartório, primeiro cartório, e quantas vezes eu recebia, e aí, eu estava lá no centro, precisava pagar a conta, então eu ia lá no banheiro daquele cartório. Quantas vezes eu fiz isso? Eu ajoelhava lá no banheiro, Deus é testemunho que eu estou falando para você, pegava meu salário, eu levantava ele e falava: Senhor, está aqui, o fruto do trabalho que o Senhor me abençoou, eu não mereço, mas o Senhor tem me abençoado, com saúde, o Senhor abriu essa porta, e eu quero consagrar para o Senhor as primícias, e sempre fiz isso com alegria. Pastor não me ensinou a fazer isso, pastor não me ensinou, eu até compartilhei, eu tinha acabado de receber Jesus como meu Salvador. Uma prima minha veio de fora numa reunião de família, ela falou: Ney, eu soube que você está indo para a igreja, que você entregou teu coração para Jesus. Eu falei: é verdade. E ela me ensinou, falou: você já aprendeu sobre o princípio do dízimo? Eu falei: não, nunca ouvi falar, fazia pouco tempo que eu estava na igreja presbiteriana. Ela abriu lá em Malaquias 3 e começou a falar: olha, Papai do céu, Ele tem prazer quando a gente devolve e tal. Irmãos, desde aquele dia eu nunca tive dificuldade para devolver para o Papai do céu tudo quanto Ele coloca nas minhas mãos. E eu já tive experiências, e o amor sabe disso, de difíceis. Eu me lembro de uma experiência que a minha esposa ela trabalhava na casa de uma família,
E ela ganhava muito bem, ela ganhava 2 salários mínimos, né? Ela sempre foi uma boa funcionária. E num determinado mês, os patrões dela tinham se endividado e foram embora da cidade, e não pagou ela. E foi embora, assim, sem deixar rastro. Ela ficou sem receber. Eu falei: Jesus, o que nós vamos fazer? Porque o salário dela já estava comprometido para ajudar a pagar as contas. Eu nunca me esqueço disso, irmãos, porque eu estava em transição de igreja. Eu estava procurando uma igreja mais avivada, mais pentecostal. E eu lembro que naquele mês eu falei: Papai do céu, esse mês não tem jeito. Até então eu nunca tinha deixado de dizimar. Eu falei: Senhor, esse mês não dá. Eu nem sei como que eu vou fazer para pagar todas essas contas. Era um final de ano. Eu nunca me esqueço disso, queridos irmãos. Me veio uma voz no coração, quase que audível, falando: devolva o que é meu. Eu falei: como assim? Devolva o que é meu? A voz que veio. Eu não tinha condições. Naquele tempo tinha, não, naquele tempo não, hoje tem também, né? Cheque especial. Mas em nome de Jesus não use isso não, tá? Quero nem saber de cheque, né? Mas eu tinha o cheque. Eu peguei e fiz o meu dízimo ali, preenchi o cheque pela fé, falei: fica lá, depois Deus vai prover. E devolvi o meu dízimo. Gente, milagre não se explica, porque nós estávamos vivendo uma vida muito ajustada, para não falar quase com falta, né? Não faltava mais assim. Foi um final de ano que a gente passou de uma maneira mais abundante. Trabalhava no cartório, teve um rapaz lá, pensa com um rapaz que é assim, ó, não dá um dinheirinho para ninguém, mas ele pegou lá uma escritura de uma fazenda, né? E deu uma comissão alta. Ele falou: cara, senti no meu coração, eu quero abençoar você com esse valor. Aí eu peguei um trabalho para fazer no cartório também, ganhei um valor, passamos o melhor final de ano da nossa vida. Você sabe por quê, queridos irmãos? Generosidade é um princípio estabelecido por Deus, e quando a gente não quebra princípio, Deus sempre vai nos suprir. E eu não estou pregando sobre dízimo, eu não estou falando só sobre dízimo ou sobre oferta na igreja, é sobre você aprender a ser uma pessoa generosa, uma pessoa que tem prazer em abençoar os outros. Olha, vamos ler essa palavra aqui, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18, só para você entender o contexto. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, e aqui era uma palavra que Paulo estava deixando para os ricos da igreja daquele tempo, e eu quero ler essa palavra com você. 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18, está escrito assim: ensine os ricos deste mundo, que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, que é o quê? Incerto, porque o dinheiro hoje, a pessoa é rica, amanhã ela pode perder tudo. Então Deus fala: olha, ensina os ricos, não confie em dinheiro não. Aí continua o texto dizendo: sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Tem uma versão que fala: Ele nos dá tudo para usufruirmos, para desfrutarmos, porque Deus quer que você viva com dignidade, não é com ostentação, não é com opulência, mas com dignidade. E o texto no versículo 18 diz: diga-lhes é aos ricos, né, que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Então está aqui uma palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ensina para Timóteo. Na verdade não era para ele deveria ensinar isso para os ricos. E talvez você diga: pastor, mas então não é para mim, porque eu não sou rico, eu não tenho assim muito dinheiro, eu não sou empresário. Mas meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você tem saúde, se você tem uma família, se você tem paz, se você tem alegria, você já é rico. Se você já é rico. E algo que nós precisamos entender: o princípio da generosidade
é algo que move o coração de Deus. Por isso que Deus está falando, Paulo pelo Espírito falando para Timóteo, fala para os ricos aí, cara, que eles têm que usar o dinheiro para fazer o bem, eles têm que ser generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir, porque Papai do céu, preste atenção, Ele não tem problema, como alguns acham, com dinheiro, com riqueza. Nós pastores não fomos chamados para sermos ricos, nós fomos chamados para servirmos a igreja. Eu nunca quero, e eu falo isso publicamente, porque amanhã você pode me cobrar, viver em opulência, chegar aqui com um carro importado, morar no melhor condomínio da cidade. Eu não estou, por favor, criticando ninguém, mas é que nós pastores fomos chamados, não foi para sermos ricos, para vivermos na opulência, mas você, eu oro para que Deus te prospere cada dia mais, porque se você prosperar, eu tenho certeza que você vai ter para abençoar pessoas lá fora, para abençoar a obra de Deus. Então, eu sempre faço um exemplo simples. Irmão, eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de, por exemplo, ir no mercado, aí você está passando a sua compra lá no mercado, ou melhor dizendo, você está esperando, né, a pessoa passar na compra, e está lá a pessoa passando a compra, aí com a calculadora, aí, deu tanto, olha, então, isso daqui eu vou ter que tirar, isso aqui, aí você poder falar assim, pô querido, com todo respeito, eu posso pagar isso para você? Eu posso abençoar você? Ou uma criança chorando porque quer um lanche, ou porque quer comprar algo no mercado, e a mamãe fala, filho, mamãe não tem dinheiro, papai não tem dinheiro, e você fala, olha, você me importa se eu pagar para o teu filho? Não é gostoso a gente ter condições para fazer isso, sim ou não? Por isso que Deus quer te abençoar, dá um coração generoso, mas Deus não quer que você seja uma pessoa próspera, para ser uma pessoa avarenta, porque como eu volto na questão do dízimo, meu irmão, aqui a gente não sabe quem é dizimista, quem é maior dizimista, e nem quero saber, tem tesoureira a igreja, aqui a gente ensina, dizima quem quer, mas eu sei que a igreja é uma igreja muito próspera, nós temos 12 anos de ministério, os pastores que vieram aqui sábado, né, sexta, né, eles ficaram encantados com toda a estrutura da igreja, a área que nós compramos, aí hoje vale mais de R$1 milhão, está terminando de cobrir a área, sem as benfeitorias, né, e o núcleo ficou lindo lá na igreja, lá no Mão Divina, a casa de apoio. Agora deixa eu dizer algo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, da onde saiu todo esse dinheiro? Será que o Lula ajudou nós? O Dilador deu uma mão para nós? O Tarcísio? Pessoas como você que tem abençoado a obra de Deus. Então quantas pessoas estão sendo salvas? Eu disse aqui pela manhã, aqui a gente não dá dinheiro para ninguém, não adianta pedir dinheiro, a gente não dá dinheiro, a gente não dá. Tem o departamento da ação social da igreja, o Maurício vai lá e ele faz, né, com toda a equipe, um rastreamento, vê as pessoas que necessitam, mas por vezes tem gente que está mais próximo de nós, da liderança, ou o líder fala, pastor, conheça a pessoa, está passando um momento difícil, e a gente tem esse prazer de abençoar a pessoa, de abençoar, sabe, casamentos, né, que eu já falei aqui, pessoas que chegou para nós, pastor, sou amaziado, mas eu não tenho condições de casar, é o meu sonho casar, porque agora eu conheço o Evangelho, eu não posso viver amaziado, eu não quero viver em prostituição, eu não quero viver, mas eu não tenho dinheiro, e a gente fala, você não tem condições, meu filho? Não tem, nós vamos pagar para você. É gostoso, é bom a gente poder abençoar, e a pessoa, ela fala, pastor, eu não tenho palavras para agradecer. Agora olha aqui para mim, minha esposa e eu também nós abençoamos, sempre quando a gente pode, sempre, mas muitas vezes, quantas pessoas são abençoadas porque você é generoso, e você tem que entender que o princípio da generosidade é isto, e eu estou falando em dinheiro, mas em tudo. Você vê um vizinho seu, um parente seu, que está passando necessidade, você tem condições, você não precisa chegar para o Maurício da ação social e falar, Maurício, tem um vizinho meu lá, o meu parente está passando por necessidade, você tem condições, vai lá, abençoa ele com a cesta básica, fala, cara, eu quero te abençoar com uma cesta básica. É muito bacana, você vê o teu vizinho que às vezes no frio, está precisando de uma blusa, você fala, eu tenho duas, eu vou dar uma para ele, querido, olha, eu estou te abençoando,
Irmão, olha aqui para mim, por favor, eu não quero impressionar você. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu não quero impressionar. Como disse Paulo, se é para me gloriar, eu prefiro me gloriar na minha fraqueza. Mas nós já tivemos experiência. Quando a gente estava na Ibirapuera, eu nunca me esqueço. Eu tinha uma blusa, pensa numa blusa que eu gostava. Eu fui orar com ela cedo. Aí quando chegamos na igreja, no amanhecer com Deus, um menino assim, ó, indo para a escola. O que eu fiz? Eu tirei minha blusa. Eu não tinha muito. E eu fui lá e falei, filho, toma essa blusa para você. Eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que você, mas porque eu quero ser exemplo para a igreja. Generosidade. Não é só dinheiro, você pegar aquilo que você tem e falar, não, eu também quero abençoar. Por isso que eu ensino a igreja, não vende móveis usados, doa para quem precisa. Não venda roupa usada. Pastor, mas é uma roupa tão elegante. Então pensa assim, olha, eu vou dar experiência para alguém que talvez nunca vestiria uma roupa dessa vestir, eu vou doar a minha roupa. Porque quem contribui, ou quem doa, ou quem abençoa, é o quê? Abençoado. Quantos estão me entendendo? Isso faz toda a diferença na sua vida. E o que a gente fala? De esforço, de tempo. Olha esses diáconos que estão trabalhando, o pessoal do louvor, eles estão trabalhando, eles não ganham nada para isso. Muito pelo contrário. Quem trabalha no louvor sabe, esteve aqui cedo, à noite, e ensaia, e o pessoal, tem gente que estava aqui cedo trabalhando, veio agora participar do culto, porque quis ouvir a palavra. Agora presta atenção, o que eles estão fazendo? Eles estão doando tempo, eles estão doando força, disposição, para abençoar alguém. Quantos aqui foram abençoados pelos louvores? Quantos são abençoados quando o pessoal da recepção lá fala um paz, boa noite, bom dia? Gente, é o princípio da generosidade, de você dar. E eu quero entrar aqui no encerramento, lendo um exemplo bíblico maravilhoso de generosidade, que eu creio que você vai lembrar para o resto da sua vida, dessa experiência linda, bíblica, uma experiência, um exemplo de generosidade. Segundo Reis, por favor, capítulo 4, nós já vamos concluir daqui a pouquinho. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, ó: sucedeu também um dia que indo Eliseu, o profeta, a Sunem, havia ali uma mulher, ela era o que? A mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Então olha que bacana, uma mulher generosa. Diz o texto que ela morava numa cidade chamada Sunem, e todas as vezes que ela sabia que o profeta Eliseu com o seu moço Geazi passava ali, ela dizia, ó, chama ele, vamos fazer uma refeição especial para ele. Agora eu pergunto, você acha que essa mulher fazia isso só com Eliseu? Eu tenho certeza que se chegasse alguém necessitado na casa dela, ela era rica, ela abençoava. Mas olha o que acontece no versículo 9, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo a nós, para ali se retirará. Aqui nós temos o princípio da honra e da generosidade se manifestando juntos, mas eu quero falar da generosidade. A mulher não feliz, a mulher rica não feliz, em todas as vezes que o profeta passasse ali, que ele passava ali em Sunem, ela alimentava, ela não estava feliz. Ela disse para o marido, ei, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer aqui na nossa casa mais um cômodo, vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele passar aqui, ele vai se hospedar aqui, nós vamos alimentar, ele vai ter um lugar para ele. E irmãos, eu já quero abrir aqui um parênteses. Quantos de nós às vezes temos dificuldade até para abrir a casa, para fazer uma cela? Eu na minha casa, para estragar os meus móveis? Quantas vezes nós dizemos para Deus, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, mas na minha casa não. A mulher falou, não, vamos fazer um cômodo para esse profeta. Agora, irmãos, essa mulher era rica, a Bíblia fala que ela era rica, a Bíblia era uma mulher rica, ela era rica,
mas ela era extremamente generosa. Você vê que o dinheiro não tem nada a ver. Deus não tem problema com dinheiro, gente. E eu quero fazer uma oração, porque eu creio que nós não oramos aqui para Deus enviar empresários, autoridades, não. Eu creio que Deus vai levantar aqui desse lugar pessoas generosas, como Ele já tem feito. Mas eu quero ler com vocês algo que aconteceu na vida dessa mulher. Vamos caminhar, 2 Reis capítulo 8, por favor. 2 Reis capítulo 8, olha o versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Gente, olha que lindo, presta atenção, que coisa mais linda. Quando nós somos generosos com Deus, Deus também é com nós. Porque a Bíblia fala de uma fome extensa que houve na terra de Judá, 7 anos, fome, escassez, miséria. Depois você pode ler uns capítulos antes, capítulo 7, capítulo 6 de 2 Reis. A fome, a miséria era tão severa naquela terra, que a mãe estava matando o próprio filho para comer. Está aí na Bíblia. O povo tinha pecado, mas essa mulher, Deus falou: ó, vai lá, fala para minha filha generosa, sai dessa terra, vai aonde ela puder, vai numa nação estrangeira, porque vai ter fome, vai ter miséria, a coisa vai ficar feia. Mas Deus poupou ela e a família. Ela foi lá para a terra dos filisteus. Agora vamos continuar, versículo 3. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então o negócio de sem terra não é de hoje não, já faz tempo, tá? A mulher sai 7 anos da sua terra, e quando a fome passa, ela ouve que a fome passou, eu vou voltar para minha terra, para minha casa. Mas chega lá, já tinham pego a terra dela, e ela vai clamar ao rei, falou: olha, pegaram a minha terra, a minha casa. E olha só, gente, versículo 4. Ora o rei falava a Geazi, o servo do homem de Deus, do profeta Eliseu, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha aqui para mim, já estou terminando, prometo. Então olha a cena, olha aqui, entre aspas, coincidência. Então vai lá a mulher chega lá no palácio: eu preciso falar com o rei, eu preciso de uma audiência com o rei, porque eu voltei para minha terra, está cheio de gente lá, pegaram a minha casa. E quem está lá no palácio conversando com o rei? Geazi, servo do profeta Eliseu. E o rei está dizendo para Geazi: ô Geazi, conta para mim alguns milagres que o Eliseu ele fez. E olha só, gente, olha só. E sucedeu que, contando ele ao rei como, estou lendo o versículo 5, e sucedeu que, contando Geazi ao rei como ressuscitara um morto, que Eliseu ressuscitou esse morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então olha só, está lá Geazi: cara, eu vou te contar um milagre incrível que aconteceu. Tinha uma mulher rica na cidade de Sunem, que ela hospedava nós lá, ela alimentava a mim, o meu senhor, o profeta Eliseu, e essa mulher era estéril, e um dia o profeta, ele orou por essa mulher teve um filho, só que o filho morreu. O rei, sério, e rapaz, você não acredita, o Eliseu ressuscitou o filho dela. Não acredito, sério, olha só. Então disse Geazi, quando Geazi estava contando para o rei: ó meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Então, gente, olha só, no exato momento, coincidência, no exato momento que o rei estava ouvindo de Geazi que Eliseu tinha ressuscitado uma criança, entra lá a mãe com o menino agora grande. Agora é para glorificar, gente. Versículo 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra,
desde o dia em que deixou a terra até agora, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica, irmãos. Essa mulher, ela semeou na vida do profeta, e não foi nem o profeta, foi o servo que estava lá falando o que Deus havia feito por meio do profeta. Eu tenho aprendido, o que sai da minha mão, o que sai da minha mão não sai da minha vida, apenas se transforma em sementes para o futuro. E acredite, a generosidade, ela tem um poder para mudar a tua vida radicalmente. Porque quando você faz o bem, meu irmão, quando você faz o bem, abençoa alguém, ajudando financeiramente, ajudando com a tua mão de obra, servindo na igreja, você acaba sendo mais abençoado do que a própria pessoa que você ajuda. É por isso que Jesus, ele nos ensinou em Mateus 5,42, dá a quem pede, dá a quem te pede, e não voltes as costas de quem deseja que lhe emprestes. Aplique o princípio da generosidade. Quando tiver alguém no sinaleiro pedindo dinheiro para você, se você tiver, dá. Para que essa conversa de que é dinheiro, não pode dar dinheiro. Quem falou isso? Me mostra na Bíblia. Vai comprar droga, problema é dele, abençoa. Fala, meu querido, olha, eu não tenho tempo agora para te comprar um salgado, mas está aqui, eu te abençoo. Se ele for comprar droga, problema é dele, mas você está abençoando. E vamos encerrar lendo esse texto de Lucas 6,38, que é aquele texto nas versões tradicionais que Jesus falou: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mas olha como está essa palavra aqui na versão da nova tradução da linguagem de hoje: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será o quê? Generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará, olha só, serão o quê? Tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. A parte B é a lei, o princípio da semeadura, mas a parte A, Deus, é o próprio Jesus que está dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo: deem aos outros, Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurar em tuas mãos. Quantos querem aqui nessa noite receber a bênção da generosidade? Eu quero que você se coloque de pé, por favor.